Sou um atleta infanto-juvenil de 14 anos, jogo meu segundo ano de 14 e jogo torneios brasileiros. Então, nesses torneios brasileiros, no início do ano, que tem vários torneios em sequência, né, férias da garotada, eu jogo, por exemplo, 4 ou 5 torneios. Vamos dizer que eu jogue 5 torneios. Nesses 5 torneios, eu consegui 6 vitórias e 5 derrotas. Ou seja, eu consegui algumas vitórias, mas não consegui a média de 2-1, a proporção de 2 vitórias para cada derrota. Eu tenho 6 vitórias e 5 derrotas, está praticamente uma vitória para cada derrota. Ou seja, eu preciso mesclar esses torneios com alguns torneios de nível técnico um pouco inferior. Ou seja, eu jogo alguns brasileiros, mas também tento jogar alguns torneios paulistas, né? Então aí eu vou e jogo uma sequência de, em fevereiro, março e abril, eu jogo 4 torneios paulistas, por exemplo. Daí eu avalio e vejo qual foi o meu resultado nesses 4 torneios. Então, nesses 4 torneios eu tive 10 vitórias e 3 derrotas. Ou seja, só os torneios paulistas, para mim, eu estou um nível um pouco acima. E só os torneios brasileiros, eu estou um nível um pouco abaixo. Ou seja, o ideal é que eu consiga mesclar um pouco dos dois. Se eu tive 10 vitórias e 2 derrotas no Paulista e 6 vitórias e 5 derrotas no Brasileiro, eu fazendo as contas de matemática aqui, pode ser que eu esteja errado, mas eu tenho 16 vitórias e 7 derrotas. Ou seja, já ficou um pouco mais parecido com uma proporção de 2-1. Então eu joguei 5 torneios brasileiros no começo do ano e 4 torneios paulistas. E a minha proporção ficou mais ou menos 2-1. Então, agora eu tenho 16 vitórias e 7 derrotas no ano, nos últimos 3 meses, por exemplo. Então, eu tenho que tentar manter mais ou menos esse nível de competições, que é mais ou menos um torneio brasileiro para cada torneio paulista. À medida que eu vou evoluindo, que eu consigo treinando, sigo me preparando, a tendência, se o trabalho e os treinos forem bem feitos, a tendência é que eu comece a ter um pouco melhores resultados também no nível brasileiro e melhores resultados também no nível paulista. Ou seja, aos poucos, se eu for evoluindo, eu vou começar, à medida que eu for conseguindo mais vitórias nos brasileiros, eu começo a jogar um pouco mais de torneios brasileiros do que torneios paulistas. E assim vai, continuamente a gente vai revisando isso. Da mesma maneira, isso vale caso eu jogue, se eu tenho muitas vitórias, eu jogo 5 torneios brasileiros no começo do ano, sou campeão de 3, outro eu sou semifinalista, outro eu perco na final, eu vou ter 20 vitórias e 2 derrotas. Ou seja, o torneio brasileiro já não é, pelo menos da minha categoria, já não é um desafio para mim, já está um nível técnico inferior. Aí o que o atleta deve buscar? Ele deve buscar começar a mesclar ou jogar torneios de circuito COSAT, que é um circuito sul-americano, né? Confederação Sul-Americana de Tênis. Então ele vai mesclar torneios sul-americanos com torneios brasileiros. Um atleta que tem esses resultados em torneios brasileiros, não faz nenhum sentido ele jogar torneios paulistas. A não ser que, eventualmente, tenha um torneio muito acessível dele ir na cidade dele, no clube onde ele treina, um torneio com premiação em dinheiro, que é fácil de ir, que tem um nível técnico acima, e que às vezes vem ex-jogadores profissionais jogar, que pode dar uma experiência diferente para ele. Aí ele até pode jogar alguns torneios um pouco mais regionais. Mas esse nível de jogador já faz sentido ele buscar um pouco mais de torneios sul-americanos. Às vezes, se tiver condições, principalmente financeiras, técnicas e financeiras dele, às vezes ele consegue até jogar torneios na Europa, jogar torneios nos Estados Unidos, né? Mas sempre a cada nível a gente vai avaliando os resultados dele. Então se ele começou, ele foi e jogou uma sequência de 4 torneios COSAT sul-americanos de 14 anos no meio do ano, né? Em junho e julho, por exemplo. A gente avalia esses 4 torneios. Como ele foi nesses 4 torneios? Ele conseguiu 7 vitórias e 4 derrotas. Pô, legal, próximo de 2-1. Então é mais ou menos o nível que ele tem que estar. Se ele consegue muito mais vitórias, inclusive no COSAT, ele vai ter que começar a buscar torneios ainda mais fortes, que normalmente ocorrem na Europa e alguns torneios na América do Norte, nos Estados Unidos principalmente. Então ele tem que começar a buscar já torneios de nível técnico mais forte. Muitas vezes alguns jogadores com 14, 15 anos já começam até a jogar torneios ITF, né, que são torneios júniores até 18 anos, mundial, circuito mundial júnior.
Então a gente vai sempre mesclando isso e tentando encontrar a melhor maneira de fazer o calendário para que sempre exista um certo desafio para o nosso jogador, mas que também o nível de confiança dele, ele se sinta capaz de superar, enfrentar e superar esses desafios. Se a gente pensar num nível amador, que é a grande maioria dos jogadores, de vocês que me acompanham aqui, eu nunca joguei um torneio da federação, nunca fui federado, eu jogo só os torneios do meu clube ou os torneios aqui da região, os torneios abertos aqui, do outro clube, da outra academia, do meu condomínio, do meu prédio, enfim, de onde quer que seja. Mas você pode começar a analisar isso e tentar descobrir qual categoria que é mais adequada para você. Então, por exemplo, os torneios abertos, no geral, vamos dizer que ele tem categoria A, B e C. Né? Então, se nunca joguei torneios ou joguei poucos torneios na minha vida, provavelmente eu vou começar na categoria C. À medida que eu jogue alguns torneios desse nível, dessa categoria, e eu comece a ter bons resultados, como pegue ali os últimos 10, 20, 30 jogos, ou os últimos 3 meses, 4, 5 meses, eu avalio quantas vitórias e quantas derrotas eu tenho e eu começo a analisar. Será que já não está na hora de eu jogar a categoria B? Ou a C, ou a categoria C eu ainda não consegui passar de 2 vitórias para cada derrota, ela ainda é um desafio para mim. Ou a categoria C, eu só estou tomando pau na categoria C, cara, eu tenho que tentar encontrar um nível inferior. Seja, às vezes, um torneio interno do clube que você treina, né, e joga, ou seja um torneio interno do seu condomínio, um ranking, às vezes, hoje existem aplicativos que montam rankings online, né? Encontrar jogadores mais ou menos do seu nível para que você consiga equilibrar, sempre independente do seu nível, mais ou menos 2 vitórias para cada derrota. E é possível fazer isso, nunca vai ser perfeito, você nunca vai encontrar 100%, nunca vai ter certeza absoluta de qual categoria jogar, porque a gente não consegue controlar os resultados. Mas a gente pode tentar induzir isso para que a gente consiga um nível adequado para o nosso desenvolvimento, que é o que a gente busca, é sempre essa evolução constante, que a gente vá subindo o nosso nível, para que a gente lá na frente a gente já consiga estar jogando um nível bem mais alto de tênis e assim consiga ganhar também muito mais partidas.